Essa é a visão do ministério, irmãos. Não é fácil, porque a incredulidade entra, e nós como ministros temos de ministrar a palavra, temos de saber encorajar os irmãos. Nós ministros precisamos ser os pastores, não é só pregadores, não é só fazedores de obra. O que a igreja mais precisa hoje é de pastores, irmãos que orem pelos outros irmãos, irmãos que visitem outros irmãos nas suas casas, ajudando os irmãos a solucionar os seus conflitos, as suas dificuldades, irmãos que chorem com os outros irmãos, irmãos que se alegrem com outros irmãos. A igreja precisa crescer. Precisamos pregar o evangelho, somos evangelistas, mas precisamos pastorear os irmãos. O que a igreja mais precisa hoje é de pastores, pastores ministros da nova aliança, pastores ministros que escrevam cartas de Cristo no coração das pessoas. Pastores ministros que aonde forem eles espalham o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Pastores ministros que não exerçam o ministério da condenação, mas que tenham o ministério da reconciliação, reconciliando as pessoas com Deus, reconciliando as pessoas entre si e reconciliando as pessoas consigo mesmas. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas até podem se reconciliar com Deus, até pode haver reconciliação com outras pessoas, mas a pessoa não se perdoa a si mesma. Se Deus perdoou, você também precisa aprender a se perdoar. Você precisa se reconciliar, estar em paz consigo mesmo, porque senão você não vai poder ser um ministro da nova aliança. Quando você fala, você tem que transmitir paz para os irmãos. Então, queridos irmãos, esse ministério de que eu falei, para esse ministério, Deus precisa dos ministros. O ministério não é uma coisa no ar, não é uma coisa na nuvem. O ministério é algo prático. O ministério só vai funcionar quando há ministros. O ministério é que nem aquela comida gostosa que está na cozinha, pronto para ser servido. Tem um monte de gente com fome lá fora, no restaurante, lá no salão do restaurante. O ministério é aquela comida, está pronta. Quem vai servir a comida? Os ministros. E nesse ambiente, nesse exemplo muito limitado que estou dando, o objetivo dos garçons, dos ministros, é conduzir as pessoas ali do ponto de fome para o ponto da saciedade e da felicidade. Que comida! Eu vou voltar aqui. E também levar comida do ponto de partida, que é a cozinha, até o ponto de chegada, que é dentro do estômago das pessoas. Deus precisa dos ministros. Porém, nada considero uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse ministério não é uma coisa que ficou nos céus, não. Esse ministério Jesus deu para alguém, deu para Paulo, e Deus quer dar para você hoje à noite. Por isso que na primeira reunião, embora não tenha falado muito, hoje estou falando um pouco mais. Você precisa poder dizer: o ministério que eu recebi do Senhor Jesus no dia 27 de fevereiro de 2020, às 19h10. Capítulo 21, versículo 19. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, do ministério dele, de Paulo. Esse ministério não era mais o ministério no céu, era o seu ministério.
Eu quero, irmãos, sair daqui, vir aqui e dizer para você que estão aqui, esse ministério tem que ser o seu ministério, 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 o seu ministério. Que está todo mundo ficar de pé dizendo, o meu ministério. Esse ministério só vai funcionar quando ele se tornar o seu ministério. Romanos 11:13. Romanos 11:13.